E num aspecto mais amplo, a todo cristão de todas as eras, uma vez que o que ele escreveu o fez por inspiração divina, e como tal serve para todos os cristãos. Essa palavra de Paulo, ela não está restrita aos cristãos de Efésios. Ela se estende ao longo de toda a história e nos abrange hoje. Ainda que os elementos que ele use são os elementos próprios de guerra daquela época, esses elementos ele ainda confere uma segurança, uma proteção para a batalha a qual nós estamos falando, que é a batalha espiritual. Então os moldes da batalha espiritual, eles permanecem segundo esses que Paulo escreve na sua carta aos Efésios. Daí a importância e a validade destes elementos de defesa. Estamos falando da armadura espiritual. Ao longo deste tema, de sua composição, parte por parte. Por ser espiritual, essa armadura não pode ser vista a olhos nus, materialmente, conforme já falamos em outros momentos, porque elas são armas imateriais. Você se lembra do texto que o Gabriel leu? As armas da nossa peleja não são materiais, elas são espirituais. Então elas são armas imateriais, armas que não se materializam, elas estão concebidas para uma batalha espiritual. Então elas não são visíveis a olhos nus. Semana passada eu falei que o escudo, ele funciona como uma redoma. Você não vai olhar para um crente e ver uma redoma ao redor dele. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Então eles têm uma função de escudo. Mas a gente não vê um crente andando e o anjo do Senhor andando com ele, não com os olhos carnais. Pode ser que a gente veja com olhos espirituais, se Deus nos abrir os olhos. E aconteceu isso lá com o profeta Eliseu e o servo dele, Geazi, que ele teve que orar para que Deus abrisse os olhos espirituais dele, para que ele visse, porque ele temia o exército sírio, dizendo: Senhor, olha só quantos homens, quantos cavalos. E Eliseu olha para ele e fala: meu filho, calma, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Aí ele ora e os olhos de Geazi são abertos, e ele vê que aquele exército sírio ele estava dominado ele já estava totalmente dominado por anjos montados em cavalos de fogo. E aqueles homens sírios do exército, eles são feridos de cegueira pela ação dos anjos. Mas eu quero dizer o seguinte, que se Deus não abrir os olhos espirituais, não vê, mas eles existem. Então a armadura espiritual é isso daí, meu irmão. Você não vai sair de casa e enfiar o braço no escudo, tomar a espada, botar o capacete. Não, isso é espiritual. Isso é uma blindagem espiritual, tá certo? Até porque se a gente sair hoje em dia com essa vestimenta, né, vai ser até motivo de riso. Enfim. Outra coisa, nós temos que entender que as coisas visíveis, segundo o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 1, elas são sombras, prefiguram as coisas espirituais. Então, quando Paulo ele toma os exemplos visíveis, ele está dizendo: olha, essas coisas que existem no mundo físico, elas também existem no mundo espiritual, com um propósito espiritual, ok? Daí o texto que eu pedi que o Gabriel lesse. As armas são espirituais, essencialmente espirituais, e a proteção que ela confere é espiritual, porém com repercussão material. Tá certo? Quando você se submete à palavra de Deus e anda segundo a palavra de Deus,
ele te livra de certos laços. Ok? Então talvez os irmãos vão lembrar de coisas do passado que viveram, que Deus deu livramento físico, material, justamente por obedecer a palavra dele. Como o corpo é composto por vários membros, e qualquer um deles pode ser atingido durante a guerra, cada um em especial tem um elemento próprio de defesa. E nós temos estudado isso ao longo desse estudo. Agora nós vamos abordar a proteção sobre a cabeça, que é feito pelo capacete. E o apóstolo Paulo apresenta este capacete como capacete da salvação. Já vão pensando o que pode significar este capacete. Como último elemento da composição da armadura, isso eu digo quanto elemento de defesa, temos o capacete da salvação. Também não é um item fixo, que está fixado à armadura. Ele é um elemento móvel, que ele pode ser colocado e retirado a bel prazer do usuário. E isso em si representa um risco em potencial. Tá certo? Então, se nós imaginarmos uma armadura, a parte do peitoral, ela tem que ser afivelada, ela tem que ser apertada. A parte das sandálias, elas têm que ser amarradas, porque senão soltam. O capacete, ele pode ser removido. Ele também tem um afivelamento, mas ele é mais fácil de ser removido do que as outras partes da armadura. Gosto muito de pensar nesse elemento como um item obrigatório para quem usa uma armadura. Sem ele, fica faltando algo. Você olha para a pessoa e vê que ela está protegida, mas não completamente. Uma pessoa que porta os elementos de defesa e negligencia o capacete da salvação, ela não está com a sua proteção em dia. Ela não está totalmente protegida. Nós que nascemos aqui em Itaoca, na nossa maioria, ou aqueles que já vivem aqui há muito tempo, têm experiência com relação ao produto que é minerado aqui, que é a pedra, principalmente para a produção de calcário. Tem outras pedras ornamentais, mas é principal a extração da pedra de um tipo de material, de um tipo de dolomítica. Eu não sei como fala. Como é, Márcia? Qual que é o nome da pedra? Mas isso é o que? É o mármore dolomítico? A dolomita é mármore, a calcita já... Então tá. Então a pedra dolomítica é um tipo de mármore. Geralmente hoje se faz até broco de calcita. Uhum. Tomaram uma matéria aí que possa selar e coisa. Mas geralmente a pedra procurada é o mármore, que é no caso a dolomita pura. Então, na verdade, assim, eu posso estar falando alguma coisa aqui, você me ajuda. Quem souber me ajuda. O mármore, ele pode ser predominante de dolomita ou de calcita. Pode ter uma mistura. E pode ter uma mistura mais ou menos equivalente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então nós, aqui na nossa região, o predomínio é desse tipo de extração, que visa a produção do calcário. E o calcário, ele tem inúmeras utilidades. E esse calcário, ele vai ser trabalhado. Só que a extração desse material
ele é feito de uma maneira muito rude, de uma maneira muito, eu vou dizer um termo aqui que é próprio, é uma maneira muito explosiva. Por quê? A pedra, ela está compondo um bloco muito grande. Então essa pedra ela vai ser furada com um tipo especial de broca. Aqui nós chamamos de martelo pneumático. Então essa pedra vai sendo furada, e naquelas furas é colocado um explosivo. Não é assim, Márcio? Eu estou perguntando ao Márcio porque ele trabalha nesse segmento. E depois, esse explosivo, essa dinamite, ela vai ser acionada e vai estourar aquela pedra, aquele bloco de pedra. E aquilo, quando estoura, é uma grande explosão e manda material, às vezes, distante. E não pode ser estourada, explodida a qualquer momento. Aquilo tem um horário certo. Toca uma sirene avisando que é hora das pessoas se recolherem. E após o toque da sirene tem um tempo, as pessoas têm que correr para poder se abrigar. Invariavelmente nesses lugares de trabalho, os funcionários e os gerentes, os encarregados de setor, eles têm que usar um instrumento especial, além das botas, além da calça. E qual que é esse instrumento especial que eles usam? Qual que é esse aparelho? Capacete. É um capacete. Qual que é a finalidade desse capacete? Proteção. Proteção. Por quê? Pode vir uma pedrinha dessas pequenas, longa distância, e bater na cabeça da pessoa. Isso é um motivo de um acidente grave, às vezes fatal. Se bate num braço, numa perna, pode machucar, pode ferir, mas às vezes o ferimento é de menor importância. Mas quando na cabeça, pode ser fatal. Inclusive aconteceu aqui no passado o caso de um senhor que ele, no horário de descanso, ele foi atingido por uma dessas pedras. Ele até foi levado para o hospital, mas ele não resistiu. Eu não vou falar o nome dele aqui para não expor, mas isso é um fato. Algumas pessoas aqui sabem que isso ocorreu. Ele ficou alguns dias na UTI e não resistiu. Por quê? Ele estava no horário de descanso e aquela pedra atingiu ele, ou por algum motivo, não sei, horário de café, não sei qual que era. Aquela pedra atingiu a cabeça dele e causou um traumatismo craniano, um afundamento, e ele pereceu por consequência daquele acidente que ele sofreu, que teria sido fatal na época. Então, o capacete, ele tem uma função de proteção, e essa proteção, ela é importante para a salvação, para manter a integridade, não apenas a integridade física, mas também para manter a vida. Uma vez que o cérebro é um órgão que ele não é substituível. Quando uma pessoa sofre um acidente e perde uma perna, ele pode botar uma prótese na perna. Perde um braço, ele pode botar uma prótese no braço. Perde um olho, ele pode botar uma prótese no olho, para ficar pelo menos estético. Mas no cérebro não. O cérebro é um órgão vital. Daí, capacete da salvação. Bom, sim, Márcio. Vou fazer uma pergunta para você. A parte da cabeça, olhando como profissional da área, é a parte mais sensível que o homem possa ter? Assim, até mesmo para o médico, numa operação nessa área, é uma parte difícil? O Márcio, eu diria para você o seguinte: cada órgão tem uma função importante. Por exemplo, há poucos dias eu estava vendo um vídeo em que um serralheiro, ele, no exercício da função dele, a serra soltou e cravou assim no peito dele, cortou a pele, os músculos e o osso, e alojou dentro do pulmão, só que foi do lado direito. E o médico que estava fazendo a extração, na retirada daquela serra, daquele disco de serra, falou: olha, se isso acontece no lado esquerdo,
A chance dele ter morrido era muito grande. Por quê? Porque o predomínio do coração, ele é na parte mediana para a parte esquerda. Então poderia ter afetado o coração e ele ter morrido de uma hemorragia. Porém, essa parte do cérebro, da cabeça, a têmpora, é o ponto mais fraco do crânio. Enquanto a parte posterior, o occipito, é a parte mais dura, junto com a mastoide, que é esse ponto que tem aqui, atrás da orelha é mastoide e a nuca é o occipito. São as partes mais duras da cabeça. Em contrapartida, a têmpora é a parte mais frágil. É 2 tábuas de osso, assim, menos de 5 milímetros, 5 milímetros talvez, de espessura. Então, daí você vai entender o motivo pelo qual Davi obteve sucesso na empreitada dele. Tá certo? Então, esse ponto aqui é um ponto estratégico. Ok? Bom, respondi a sua pergunta, meu irmão? Esse serviço que é feito aqui é um serviço que é feito em plena luz do dia e no máximo do calor. Usar um instrumento de proteção desse, tipo capacete, é muito difícil. E o funcionário, invariavelmente, ele negligencia o uso do capacete. Assim que pode, ele tira o capacete. Infelizmente, nós não sabemos quando seremos atingidos. E nesses momentos, nós estamos, no caso desses funcionários, estão suscetíveis a acidentes que podem ser fatais. Eu estou fazendo uma base material, uma base visível, para os irmãos projetarem isso para o lado espiritual. Daqui a pouco a gente vai aplicar isso para o lado espiritual. O capacete da salvação é um item obrigatório na armadura de Deus, pois ele nos protege de tudo que nos é lançado e que pode causar dano à nossa cabeça. A bem da verdade, nós não sabemos de onde vem e nem quando vem o ataque. E a negligência do uso do capacete da salvação pode permitir que nós sejamos alvejados e que o maligno alcance o intento do seu coração. Nas guerras que Paulo fala, podiam ser atiradas pedras, pau, objetos. Por isso a importância de se usar o capacete da salvação. Capítulo 17 de 1 Samuel vai nos contar uma história muito interessante. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 17, me permitam achar aqui. Eu vou ler alguns versículos. É um texto muito conhecido da igreja, já foi pregado aqui em vários momentos, mas ele é importante para a compreensão desse estudo. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da cidade de Gate. Olha só as virtudes, as qualidades desse homem. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Qual que é a altura desse homem? Maior que o Rodrigo, maior que o Gabriel, mais ou menos em torno de 3 metros de altura, mais ou menos em torno de 3 metros de altura. Trazia na cabeça
um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama. A couraça de escama, ela é uma couraça especial, porque ela é dobrada. Se a couraça ela for feita de um único material, de uma única camada, ela é menos resistente. Se ela é colocada camada sobre camada, como se fossem escamas, as mulheres que têm experiência com costura, sabe como é isso, né? Eu não sei como é que chama aquilo, as lantejoulas que fala, né? Você vai botando uma sobre a outra e vai dando um aspecto de escama. A couraça que Golias usava era uma couraça de escama. Então aquilo lhe conferia uma proteção especial para que o tórax dele, para que o tronco dele não fosse alcançado, não fosse atingido pelos instrumentos perfurantes. O peso da couraça era de 5.000 ciclos de bronze. Depois eu tenho que ver isso daí, eu não lembro direito qual que é a conversão desse peso, mas os irmãos podem procurar depois. Trazia glevas de bronze por cima dos seus pés, quer dizer, ele tinha sandálias especiais para a guerra. Glevas é um tipo de calçado que se usa na guerra. Então ele tinha uma bota, um calçado especial para a guerra. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Bom, aqui nós estamos vendo um homem que está no pleno do seu vigor, usufruindo de uma capacidade física especial e com todos os elementos necessários para entrar numa peleja e sair dessa peleja vitorioso. Amém? Pois bem, lendo esse texto, observo que mesmo tendo um capacete de bronze, na hora do confronto com Davi, parece que Golias não estava usando tal capacete. Abra suas Bíblias aí no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. E eu sublinhei essa parte. Voltando lá no início do capítulo, nós vamos ver que quando Golias vê Davi, ele se sente afrontado pela audácia. Porque diz o texto, Davi era pequeno e de aparência delgada e jovem. Aparência bela. Então ele não tinha as marcas da guerra. Não é assim, meu presbítero? Ele ainda não tinha as marcas da guerra. E aquilo impressionou negativamente Golias. E ele começa então a praguejar Davi, dizer: olha, acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com paus e pedras? E eu fico com a impressão, então, a minha mente imagina que neste momento ele afrouxou da sua defesa. Ele esqueceu que do lado dele tinha um oponente que ele não conhecia as virtudes. Ele sabia as próprias virtudes, mas ele não conhecia as virtudes do seu oponente. Nós vamos ver que Davi, quando olha Golias, ele cita exatamente as armas que ele usava: escudo, espada, lança.
Golias olha para Davi e vê um menino que está com um pedaço de pau na mão, que era o bastão que ele usava, que era o cajado que ele usava. Mas não observa que ele está com a funda na mão. Não sabia o que estava dentro do alforje de Davi. Então eu fico pensando que neste momento Golias pode ter baixado a guarda, como a gente diz. E o que isso resultou? Davi vai ao encontro dele e lhe atira uma pedra que atinge a cabeça. Das duas, uma: ou ele estava sem capacete e sem a devida proteção do escudo, conforme eu falei na semana passada, porque se Golias vê a pedra vindo na sua direção, era só levantar o escudo. Se ele tivesse botando o escudo, um pouco que fosse, que a pedra pregaria ou no escudo ou no capacete. Mas imaginando que talvez ele tivesse abrido mão desses elementos de segurança, por não fazer caso da perícia, da habilidade de Davi. Então, é um moleque, é um menino. Golias blasfemou Davi por todos os deuses dos filisteus. Quer dizer, ele desprezou veementemente Davi. Davi aproveitou desse momento e atirou uma pedra contra ele, e a pedra lhe atingiu na cabeça. Então, ou a habilidade de Davi era extrema e a pedra saiu com velocidade tal que Golias não teve como se defender dela, ou Golias não estava usando os elementos que ele tinha para a sua proteção. Sim, Gabriel? Um dos exemplos que a gente pode aprender com Golias nesse caso aí, especificamente quando ele diz para Davi que escolher um cachorro, algumas traduções, para lutar contra ele, é que o momento que o seu coração se exalta, ou você tem uma altivez, é a hora que você está propício a tomar uma flechada ou uma pedrada do inimigo, porque você baixa a guarda, se achando superior a quem você luta. Você perde a vigilância, porque você está achando que aquilo nunca vai acontecer. Então eu vejo também por esse lado, quando ouço algumas orações de algumas pessoas que o inimigo está debaixo dos meus pés, o inimigo não me toca, o inimigo não tem poder sobre a minha casa. É claro que a gente deve exercer a autoridade que Deus nos confiou, mas eu acho isso muito propenso a elevar a nossa altivez e baixar a nossa guarda espiritual, e assim a gente naufragar ou derrapar, né? Se derrapar ainda está bom. Eu queria aproveitar então essa intervenção do Gabriel justamente para a gente debater esse ponto. Como nós temos visto esta condição da proteção antes do mais, porque se eu estiver certo na minha imaginação, percebam que eu estou exercendo a minha imaginação, e Golias não estivesse usando todos os seus elementos de defesa, ele confiou na sua própria altivez, e isso foi o motivo do fracasso dele. Agora, Márcio. Esse texto ele é interessante porque demonstra o desprezo que Golias tem por Davi. Por exemplo, só que Davi está baseado na palavra do Espírito. Então o oponente está todo armado, mas ele não conhece Davi. E essa é a diferença. Você que tem capacete, você que conhece a palavra do Espírito, você conhece o seu oponente. Você sabe na hora de atacar, você sabe na hora de recuar, você sabe na hora de silenciar. Então, era apenas um menino, mas estava baseado na palavra. Isso daí é importante, Rodrigo. Isso daí é importante, meus irmãos. Isso é importante. Porque
Oi? Tá, amém. Pode falar, Rodrigo. Eu estava esperando você formar esse conceito aí para a gente poder entrar. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, capacete protege a mente. Na mente vem o que? Os pensamentos. Ou seja, é um item vital, meus irmãos. O João Gabriel citou aí, a gente até citou na última mensagem. Osias estava indo com seu reino de vento em popa, até que a palavra do Senhor fala, e até que se tornou o que? Forte. E para ele se tornar forte foi o que? Foi uma ruína, porque achou que podia fazer o que bem entendesse, né? E aí vai para lá inventar moda de queimar incenso no altar, sendo que não era coisa dele, enfim. Teve todo aquele desenrolar trágico na vida dele. E aí a gente veio aí com Golias, né? A lógica era o que? Golias ia trucidar Davi. E aí o Golias falou, vamos humilhar esse menino, né? E assim, e entra aí o que o Márcio citou. Não sabia o chamado que Deus tinha na vida dele. A gente, como homem e mulher de Deus, a gente nunca pode deixar as coisas subir a cabeça da gente. Por mais que esteja tudo dando certo, por mais que esteja tudo indo de vento em popa, por mais que às vezes a gente esteja, entre aspas, o inimigo esteja correndo, é para a glória de Deus. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A gente está vendo ministério aí e a ruína, por causa de pessoas que estão se exaltando, estão achando que são elas que faz, que se ela não tiver a coisa não acontece. Está vivendo o encabor de Deus. Foi-se a glória de Deus. É verdade. Está sendo contador de história. Aqui, deixa eu só botar uma pimenta aqui nesse molho. O presbítero Fábio Onofre, Pai do Senhor, meu irmão, ele está dizendo aqui o seguinte, olha: por isso a importância de não deixar qualquer um pôr a mão na cabeça para orar. A Bíblia diz, se tiver alguém enfermo, oprimido, chama o presbítero. E mais embaixo ele continua aqui: as pessoas que estiverem orando, que tenham uma vida de oração em ordem para fazer este trabalho na casa de Deus. Amém, meu irmão? O irmão Paulo Zílio, também o Fábio, o Paulo Zílio também está conosco. Amém. Obrigado pela participação. Vamos lá, Oséias. Em Hebreus 4:12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então Golias, ele foi ali para cima de Davi, o quê? Confiando na sua própria força, na espada, no seu tamanho. E Davi já era um homem experimentado aqui no campo, onde que ele lutou com o leão, com o urso. Ele confiava em Deus. Então ele foi para cima de Davi e para cima de Golias, o quê? Com armas espirituais. Então ele tinha intimidade, que ele disse assim: eu vou até a ti, o quê? Em nome de Deus. E ele usou aquela pedra, que é tipo algo espiritual, para derrubar o Golias. E Golias estava confiando que na sua estatura, na sua força, confiando que no seu próprio eu. Já Davi não, Davi demonstrou que era depender de Deus, tinha intimidade e estava lutando com arma espiritual. Por isso que ele derrubou o Golias. É isso aí. Meus irmãos, nos dias atuais, nós temos visto pessoas que, igual eu falei, que andam de moto e não se preocupam com a segurança de botar o capacete. Mas eu preciso transportar este conceito para o mundo espiritual, né? O que seria para nós, crentes, o capacete da salvação? Vocês têm alguma fala a esse respeito? Que venha a ser o capacete da salvação? Em breves palavras para a gente. Tem, Rose? Amém. Eu não sei se eu vou ajudar, mas eu entendo que todas as armas, essas armas que a gente está aprendendo, são espirituais. Sim. As proteções. E eu entendo assim, todas têm a sua importância, mas o capacete, eu acredito que é a mais importante,
porque se trata da mente. Se trata da mente. Por que diz assim, o capacete da salvação? Porque é através da mente, do coração, que vem a salvação. Para por aí, senão você vai falar tudo. Você quer falar um bocadinho para falar? Quer falar um bocadinho para falar? Marilante. É sobre isso que o Rose estava dizendo. Eu já estava olhando aqui em Provérbios, o versículo 4 e 13, que diz, né? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração como mente, porque dele procedem as saídas da vida. Isso. A mente Amém. é o campo espiritual do homem. Então, Pronto, o capacete as duas tomaram a palavra agora. Você vê é só. para guardar a mente. Os pensamentos são coisa... Já em outros textos, tenho discutido sobre a importância da mente. De modo bem simples, posso dizer que a mente é o território de disputa pelo domínio da intenção do homem. A mente é o território de disputa pelo domínio da intenção do homem. O Dabson, isso pode virar uma frase, tá? Frase de status, tá? Aquele que dominar a mente do homem, dominará os seus desejos, quer seja Deus ou o diabo, e o homem o servirá. Logo, a mente é um local de constantes disputas para se obter o senhorio sobre o homem. Neste caso, devemos fazer uma analogia da mente com a alma do homem. Mudando então a maneira de falar, aquele que dominar a mente do homem, dominará a sua alma. Note bem isso: aquele que dominar a mente do homem, dominará a sua alma. Sabemos que desde pequenos somos instruídos para sermos o que somos quando adulto, e isso é uma verdade. Quando nós somos pequenos, os nossos pais, eles nos dão instruções acerca das coisas da vida. Eu vejo o presbítero Rodrigo falando algumas coisas aqui que ele aprendeu quando pequeno na casa dos pais dele. Então, o caráter que ele tem hoje é formado na infância e das opções que ele faz, das informações que ele é exposto, a que ele é exposto, e das opções que ele faz. Muito frequentemente reproduzimos na nossa vida adulta os aprendizados que tivemos na nossa infância. E poucos são os casos em que isso ocorre diferente, de maneira diferente. Outro ponto importante a ser considerado é que geralmente nos inspiramos em nossos pais e nos seus ensinamentos, buscando aquilo que aprendemos no seio das nossas famílias para tomarmos decisões sobre os mais variados temas. Observando alguns costumes, descobrimos que existem crianças que desde bem cedo convivem com pessoas que utilizam xingamentos, palavras chulas e de baixo calão. Essas crianças realmente crescem ouvindo e convivendo com este palavreado e acabam aprendendo e incorporando a sua personalidade, utilizando o mesmo palavreado ao longo de toda a vida, sem jamais se culparem por isso. Isso fez parte do seu aprendizado, e ainda que outras pessoas desaprovem, aquilo lhe parece tão natural a ponto de não necessitar de mudança. Isso irá refletir na sua vida adulta, inclusive. Para nós, servos de Cristo, aprendemos que não devemos falar palavras torpes e vãs. Não saia de vossas bocas palavras vãs e palavras torpes, porque daremos conta de toda palavra que falarmos. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 12, verso 33. Porque de toda palavra que falardes, dareis conta.
E toda palavra que sair da nossa boca deve ser como? Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: toda palavra que sair da vossa boca seja temperada e agradável, e os que de outra maneira procedem estão incorrendo em pecado. Só um minutinho que eu vou chegar em você, Márcio. Isso é uma questão conceitual. Isso está fora de discussão. Isso é um conceito bíblico. Palavras torpes e vãs não devem sair da nossa boca. A nossa palavra deve ser agradável e temperada. Toda palavra que nós falarmos, nós daremos conta disso. Cria-se aqui então um contraste de conceitos. Aquilo que pode ou não ser falado. Por exemplo, todavia vamos usar um conceito bíblico para tirar as dúvidas eventuais que possam surgir deste embate. Citamos os ensinos do apóstolo João, que nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, no caso aqui a palavra de Jesus, a palavra de Deus, permanece nele. 1 de João 3,9. O próprio Jesus nos disse certa vez que seríamos limpos pela sua palavra. João 15, verso 3. Com esses textos citados antes, sobre o que falamos, deixam impressos o caráter pecaminoso das palavras inapropriadas. Entendemos que tais palavras são pecado diante de Deus. Se de fato é assim, não devemos praticar tais atos. Isso é um conceito. Tem coisas que nós não devemos falar, e é um conceito. Márcio. Eu queria voltar um pouquinho. Sim, meu irmão. No capacete. Não sei se as irmãs percebem, tem uma parte do capacete que a gente usar, ele nunca vai poder encobrir. E todos nós precisamos dessa parte que não é encoberta, que é os olhos. Agora, se os seus olhos são maus, de nada vai adiantar a sua armadura daqui para baixo. Então, quer dizer, olha só, você continua com o capacete com livre-arbítrio, e a palavra está. Quer dizer, olha só, porque um capacete não pode tapar a visão, mas ele te dá visão, ele te dá domínio, ele te capacita, ele te livra desse lado. Mas os seus olhos, por isso precisa um conjunto para você manter, porque se os seus olhos ou meus olhos for mal, babar o capacete, não vai existir capacete. Eu concordo com a sua fala, meu irmão, e inclusive digo que aquele que tem os olhos maus, ele declina, ele abre mão desses elementos de segurança. Por quê? Porque os seus olhos são maus. Ele não vai fazer questão do uso dessas coisas, porque isso para ele é algo que é indevido, é impróprio. Então ele não quer, é chatice, é coisa imprópria para ele. A palavra de Deus inserida em nossas mentes cria conceitos espirituais acerca de tudo em nossas vidas. Eu dei um exemplo daquilo que pode ou não ser falado, mas a palavra de Deus, ela vai criando conceitos. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já cometeu pecado. Então Jesus está dando um conceito. A palavra de Deus, ela vai inserindo conceitos na nossa mente. Conceitos espirituais acerca de tudo em nossas vidas. Maneira de falar, maneira de vestir, maneira de agir. Influencia até nas pessoas com quem andamos. Domingo nós ouvimos o presbítero falar que quem anda com morto está morto. Eu não tenho como discordar dele. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é assim? Mas tem um pedacinho antes, me ajuda aí. Feliz é o homem que não segue os conselhos dos maus,
não anda com os pecadores e não Isso. se assenta na roda dos escarnecedores. Amém, meu irmão, amém, obrigado. Vocês estão entendendo? Tem um provérbio popular que diz assim: diga-me com quem andas, eu direi quem é. Se você está andando com morto, ou você é coveiro ou você está morto, né? Espiritual anda com gente espiritual, meu irmão. Os conceitos são claros, os conceitos bíblicos são claros. Em tudo que fizermos, estaremos emprenhados. Essa não é uma palavra chula não, tá, meus irmãos? Emprenhados. Nós estaremos gerando algo que está dentro de nós, né? Quando a gente vê um animal prenhe no pasto, né? Uma égua prenhe no pasto, ela está gerando algo. Então olha só o que eu digo aqui: em tudo que fizermos estaremos emprenhados por esta palavra. Quer dizer, esta palavra ela está sendo gerada dentro de nós e está gerando conceitos que permanecem em nós, em nossas mentes, e nos guia. Portanto, agimos por esta palavra e ela nos dirige. Se agirmos contrário a ela, nos sentiremos mal, sentimos que estamos pecando contra o Senhor, não é assim? Poxa vida, acho que eu falei besteira, falei demais, podia ter vigiado. Tem gente que não vigia, né? Às vezes ouve uma coisinha aqui e sai falando, não pensa se vai machucar quem está ouvindo. Às vezes está falando mal da pessoa que está ouvindo. Ó, fulano, você não sabe o que fulana falou. Fulana falou isso, isso e isso de você. E a pessoa que está ouvindo, aquilo dói. Dói. Filtra, meu irmão, minha irmã, aquilo que você vai falar por seus interlocutores. Porque às vezes a pessoa que está te ouvindo, ela está no momento débil, no momento de luta. E essa palavra vai cair como uma bomba na vida dela. Vai causar um grande estrago. E você vai demonstrar que você não entendeu nada a respeito das coisas espirituais. Por quê? Você está falando algo que agride, que ofende o seu irmão. A não ser que você queira dizer: olha, meu irmão, eu ouvi algo a seu respeito, e mesmo não concordando, eu vim aqui porque nós temos que orar a esse respeito. Eu não vou nem te contar o que foi, porque é coisa pesada. Mas eu queria que você soubesse: estão falando isso, estão falando mal de você aí, e eu vim aqui para orar para você. Aí sim, aí eu concordo. Do contrário, você ouve uma coisa, não filtra e fala para o seu interlocutor, para aquela pessoa de quem foi ouvido, faz isso não, meu irmão ou minha irmã, faz isso não. Isso é coisa feia. Se agirmos contrário a essa palavra, nos sentiremos mal, sentimos que estamos pecando contra o Senhor. Do ponto de vista prático, esta palavra é também restritiva. Por quê? Porque ela impede que façamos algumas coisas e nos autoriza a fazer outras. Esta maneira dirigida de agir é, digamos assim, cerceada pela palavra de Deus. Ou seja, obedece a um cerco que a palavra de Deus estabelece em torno de nós. Como este cerco se dá a nível de conceitos, ela é também uma proteção para nossas mentes. Logo, ele é o próprio capacete espiritual. Ele quem? Os conceitos que a palavra de Deus cria na nossa mente. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que cria os conceitos na nossa mente que vão bloquear a nossa mente. O que diz lá Coríntios? As nossas armas não são materiais, são espirituais. Elas são capazes de destruir fortaleza, sofismas, conceitos, levando cativo todo pensamento para repreensão e ensino na palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? É o conceito que a palavra de Deus cria na nossa mente, que
te bloqueia de coisas estranhas, coisas que o mundo está oferecendo aí permanentemente, por exemplo, nas redes sociais, daquilo entrar e estes conceitos agora emprenharem a nossa mente. O que é que nos livra? Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra. A palavra é o que? A palavra de Deus. Essa palavra, ela vai gerar conceitos na nossa mente, e estes conceitos vão proteger a nossa mente de conceitos estranhos à vontade de Deus. Márcio. E geralmente quem tem um capacete da salvação, ele teme ao Senhor, ele se preocupa com a sua salvação. E geralmente quando esse homem peca, ou quando essa mulher peca, ou quando nós pecamos, a primeira preocupação é se consertar. É verdade. Porque ele tem o capacete, ele não quer perder o capacete da salvação. Amém. Não vai abrir mão. Oséias, rapidão para a gente terminar esse tópico. O autor que vai dizer da minha Bíblia, vai dizer: receber o capacete de nosso Deus significa estar pronto para tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, por meio de sua obra salvadora, seu poder e sua autoridade sobre as obras do inferno. Aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha uma mente, uma consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Amém. Olha só, então o próprio capacete espiritual, quer dizer, aqueles conceitos espirituais que a palavra de Deus cria na nossa mente, ele vai impedir conceitos estranhos de penetrar nas nossas mentes e causar danos. E esta é a função do capacete. Para concluir, curiosamente, na medida que esta palavra nos protege de pecar, ela se firma e se fortalece a ponto de nos proteger a nossa mente e proteger a si mesmo. E isto é bom porque, para que esta palavra permaneça produzindo esse fruto, ela precisa ser guardada pelo capacete da salvação, que representa justamente esses ensinamentos que obtemos em Cristo. Agora aqui, o salmista, ele fala: escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Aqui, meus irmãos, ele está falando alegoricamente, porque na verdade o coração, a estrutura coração, é um músculo contrátil vigoroso, e ele é feito para propelir o sangue. Então, quando o salmista fala aqui no coração, ele está se referindo à mente, porque a mente é que tem a capacidade de armazenar coisas, que tem a capacidade volitiva. Então ele diz assim, se nós fôssemos dizer hoje as palavras do salmista, ele diz assim: escondi a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Guardei os teus conceitos na minha mente para não pecar contra ti. Por quê? Pecar contra Deus é algo que Deus não quer. E o capacete da salvação, ele nos impede de pecarmos contra Deus. Na verdade, o capacete da salvação é o conceito que a palavra de Deus cria em nós. Conceito esse que gera a esperança de salvação em Cristo Jesus. Firmados nessa esperança, ou seja, com este capacete em nossas cabeças, rejeitamos as ideias do maligno que são atiradas contra a nossa mente. Elas até chegam a nos atingir, mas o capacete da salvação impede que produzam danos. Toda vez que surge uma ideia contrária daquilo que aprendemos acerca de Cristo, em sua palavra, a mesma palavra que Ele nos ensinou e que habita em nós, venha combater esses conceitos dentro da nossa mente, protegendo-a dos seus efeitos danosos, ou até mesmo mortais. Como essas ideias são lançadas em nossas mentes, é exatamente o capacete da salvação que nos protege do maligno. Tatiane Pessim, minha irmã, paz do Senhor, você que está aí nos Estados Unidos, irmã Nilza Soares, Tati, receba um grande abraço nosso, minha querida, saudades. E aqueles outros que participaram conosco na transmissão hoje, e aqueles que estão aqui hoje. Eu sei, meus irmãos, eu estou olhando para a cara de vocês, eu estou vendo que vocês estão loucos para falar mais, mas olha só que coisa terrível, né? Nós precisamos encerrar hoje, e nós vamos nos preparar quinta-feira que vem, né? Que nós vamos estudar sobre um elemento de ataque agora.
Qual que é esse elemento de ataque? Espada do Espírito. Então nós vamos nos preparar para a espada do Espírito. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar o presbítero Rodrigo para vir aqui à frente e orar, nos despedindo. Agradecer a todos a gentileza de estar participando conosco. Vocês têm ajudado muito, sabe, meus irmãos? Eu não venho aqui como conhecedor, como dominador do conhecimento, não. Eu venho aqui para apresentar ideias e compartilhar. E os irmãos têm sido peça fundamental nisso. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de trabalhar com os irmãos nesse estudo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar com Deus nesse momento. Estudo abençoado, edificante. E a mente, irmãos, é um campo de batalha. Vamos guardar a nossa mente. Às vezes, algum pensamento, sabe? Às vezes as coisas começam por aqui. E aí tomam materialidade, dependendo das nossas fraquezas, enfim. Vamos orar ao Senhor nessa noite, que possa blindar a nossa mente com o capacete da salvação. Senhor Deus querido, Pai amado, Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e te engrandecemos pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede mais essa noite, ó Deus. Aprender mais uma porção da tua santa e sagrada Escritura, Deus. Deus, que nós venhamos, ó Deus, fazer como foi ministrado aqui, ó Deus, esconder a tua palavra, Deus, no nosso coração, na nossa mente, Deus, para que não venhamos, Deus, a pecar contra ti. Deus, sabemos que vamos sair daqui nessa noite, ó Deus, vamos voltar para a nossa vida, Senhor, Deus, e Deus, a nossa rotina diária, Deus, possa estar, ó Deus, inserida a leitura da Tua Palavra, a meditação na Tua Palavra, a oração, Deus, e a vigilância, Senhor, no nosso dia a dia, porque sabemos, ó Deus, que o inimigo, ó Deus, anda, Deus, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, Senhor, mas que o Senhor, Deus, venha revestir, ó Deus, estes Teus servos e servas, Deus, que têm se mantido fiéis a Ti, Deus, que tenha, Deus, levado cativo todo pensamento, ó Deus, em Ti, Senhor Deus da glória. Deus, venha blindar, Senhor Deus, a nossa mente nessa noite. Deus, eu aprendi, Deus, certa feita, Deus, que o urubu, ele pode, Deus, sobrevoar a nossa cabeça, mas não podemos deixar, Deus, que ele venha, Deus, fazer ninho, Deus, na nossa mente, Senhor. Deus, no nome de Jesus, ó Deus, venha arrancar todo mau pensamento, Deus, todo mau pensamento, Deus, que venha nas nossas vidas, seja, Deus, por circunstâncias que estejamos, ó Deus, passando, Senhor Deus, não sejam setas enviadas do inimigo, Deus, no nome de Jesus nessa noite, venha dissipar, ó Deus, e nos fortalecer, ó Deus, na força do Teu poder, ó Deus, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, é o que nós Te pedimos, ó Deus, e desde já Te agradecemos no nome de Jesus, amém.